Então, nosso tema de hoje é sobre ansiedade. Ansiedade é uma forma que nós temos de nos comportar. O que é o nosso comportamento? É uma reação que nós temos a um determinado estímulo. Então, nós somos estimulados e reagimos de uma determinada forma. E a ansiedade, ela entra nesse processo de como nós vamos agir sobre o que acontece conosco. O grande problema é a forma como nós fomos e somos criados. É a cultura que a Terra nos ensina e nos propõe. Isso aqui nós já vimos várias vezes. Então, a cultura materialista é de que a gente tem que ter tudo. Isso aqui a gente já viu. Que para ser feliz a gente tem que ter tudo. Material. Tem que ter uma casa boa, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor aparência. Tudo do melhor. E isso nos aflige. Isso nos causa ansiedade. Porque a gente esquece do caminho, do processo, para sempre buscar o resultado final. Então a gente basicamente atropela todos o caminho, sempre pensando como será a nossa vida quando a gente tiver tudo. Como será a minha vida quando eu for igual fulano que tem aquele carrão? Como será a minha vida quando eu tiver aquela casa que tiver aquela piscina daquele tamanho? Ou quando eu reformar a minha piscina para ser maior do que ela é hoje? Como será a minha vida depois que eu fizer aquela plástica? Então a gente está sempre preocupado em como será no futuro, quando a gente conseguir algo a mais do que já tem hoje. Mesmo aqueles que têm muito, sempre querem algo além. Joana de Ângeles fala que não tem nada que nos falte, que nos faça falta. É uma frase interessante. Não tem nada que nos falte, que nos faça falta. Na grande maioria das vezes, a gente está sempre buscando algo que é supérfluo. E por que a gente busca algo que é supérfluo? Aí é onde ela nos diz, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pela necessidade de acompanhar a forma como os outros são. Então muitas vezes eu não dou nem valor naquela coisa. Eu nem gosto de carro tanto assim, mas porque fulano tem um carro, eu tenho que ter um igual ao dele. E a nossa vida se torna ansiosa por esse processo de busca de várias coisas que muitas vezes a gente nem quer e nem precisa. Mas por orgulho, competição, por ciúme, por inveja, a gente vai sempre buscando mostrar que nós somos algo que não somos. Isso tudo custa, tem um preço para a nossa saúde. E principalmente para o nosso espírito. Porque se a gente entra nessa caminhada de busca do melhor em tudo que é material, nós não temos tempo para o que é espiritual. Nós não temos tempo para refletir sobre a nossa caminhada espiritual. Então, essa energia ligada à ansiedade, ela começa a nos dominar. A nossa impaciência, a nossa falta de serenidade começa a nos dominar. E por ser uma energia negativa, começa a nos atormentar e atrapalhar a nossa caminhada espiritual, porque tudo o que nós vamos fazer ou reagir a um estímulo, vamos nos comportar, é sempre ligado à ansiedade. É sempre de uma forma ligada a um sentimento inferior. É sempre desequilibrado, é muitas vezes sem respeitar aquela pessoa que está interagindo conosco. Porque nós não temos tempo, ou aquele trabalho não é bom, ou porque aquela pessoa não serve para os nossos lucros. Eu preciso de mais, essa pessoa não serve para mim. E a gente começa a ignorar as pessoas que não são tão boas para os nossos objetivos finais, que é acumular cada vez mais. Então o Espiritismo vem ao nosso encontro para nos dizer que nós não precisamos de tanto para sermos felizes. Que nem tudo, ou grande maioria do que a gente acha que precisa, nós não precisamos. Obviamente que a evolução material faz parte da nossa caminhada, mas a gente fala aqui de uma busca adoecida, que é uma busca que atrapalha o nosso comportamento através da ansiedade. Então, por ser uma energia negativa, acaba nos contaminando, acaba nos desviando do caminho do comportamento sereno. E essa ansiedade exagerada, ela demonstra uma característica em nós,
que é a falta de fé. Porque se a gente quer estar no... O ansioso, ele deseja controlar tudo. Por isso ele está sempre acelerado, para estar sempre acompanhando e resolvendo tudo rápido. Ele não acredita ou descrê que Deus possa ajudá-lo a resolver os seus problemas. Então, na falta de alguém que o auxilie, ele tenta resolver tudo sozinho. E a gente sabe que nenhum de nós tem o controle de tudo que acontece em nossa vida. Pelo contrário. É preciso que a gente tenha fé, que a gente acredite que grande parte do que acontece não depende de nós. E tudo o que acontece é do conhecimento de Deus. Há um livro desses mais recentes que fala da transição planetária, que fala, na introdução do livro diz que não há nenhum governante, nenhuma situação que a espiritualidade superior não conheça. Tudo o que se passa na Terra, todas as ideias e os planos de todos os governantes, todos os políticos, de todas as pessoas, são do conhecimento da espiritualidade. Ninguém precisa se preocupar nesse aspecto, porque é do conhecimento de toda a espiritualidade. Tudo o que acontece é acompanhado. Se a gente ainda tem acontecimentos inferiores, é porque ainda são necessários para despertar a espiritualidade em nós, naquelas pessoas que estão envolvidas com aquelas tragédias. Então ainda é necessário. Obviamente que a gente não gostaria que tivesse, mas ainda é necessário na Terra neste momento. No futuro não haverão mais esses dramas coletivos, porque aqueles que aqui ficarão não necessitarão mais desses instrumentos para evoluírem, mas no instante. Então, tudo isso que acontece, tanto externo quanto dentro de nós, não pode ser instrumentos para que nos tornemos ansiosos. Não podemos achar que tudo que acontece depende do nosso controle, da nossa vontade, do nosso acerto, do nosso comando e da nossa vontade. Não. Tudo que tem para chegar para nós, chegará. A gente já estudou aqui em outras oportunidades que antes de nascermos, a gente traça um plano de como será, em linhas gerais, as coisas mais importantes da nossa vida. O nome desse plano é planejamento reencarnatório. Então há um planejamento. Nós já vimos também em outra oportunidade que o nosso perispírito, que dá forma ao nosso corpo, ele tem pontos magnéticos que nos atraem a determinadas situações. Então eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou para aquele emprego, eu vou naquele local. Tudo isso porque nós somos atraídos para determinadas situações, que nós previamente programamos de estar nelas. Quer dizer então que eu não posso mudar o que eu planejei? Podemos mudar. De acordo com a nossa forma de viver a vida, de acordo com como nós vamos levando a nossa vida, os planos podem ser alterados. Mas há uma meta, há um plano inicial. Uma doença pode ser inserida ou retirada do nosso planejamento, de acordo com a forma como nós levamos a vida. Só que a ansiedade, por ser uma energia negativa, acaba nos atrapalhando, acaba nos contaminando e impedindo que a gente faça as nossas escolhas da melhor forma possível. E isso compromete o nosso planejamento. Então, aquele que tinha como planejamento conseguir aquele emprego tal num determinado período da vida, se for muito ansioso, não tem a paciência de chegar naquele instante. Aquele que tem o planejamento de encontrar aquela determinada pessoa no momento da vida, se for muito ansioso, não espera chegar o momento. Aquele que é muito ansioso, então, ele atropela aquilo que ele mesmo planejou antes de nascer. E isso vai nos causando transtornos, porque os planos têm que ser readaptados e nem sempre cumpre aquela finalidade inicial que a gente tinha. Já contei essa história aqui, conto no livro
os mensageiros, André Luiz conta que um espírito ia receber vários ministros de Nosso Lar em sua casa. Mas antes disso, ele se ligou a uma entidade feminina inferior, que não era para estar no seu planejamento reencarnatório, e se envolveu com ela, acabou casando, acabou tendo filho e perdeu a chance de estar com aqueles ministros do Nosso Lar em sua casa. Então o plano foi alterado. Obviamente que não perdeu o seu proveito, porque aquela entidade inferior que ele se ligou fazia parte do seu passado. Mas ele vai sofrer mais do que ele precisaria sofrer se tivesse tido a paciência de esperar o momento oportuno para que as coisas acontecessem. Então, a ansiedade, o atropelar dos acontecimentos faz com que a gente mude ou siga por um caminho que talvez não fosse o nosso caminho. Mas como eu sei qual é o meu caminho? Quando a gente está sereno, tranquilo, a gente percebe que esse é o nosso caminho planejado. Não que não tenha esforço, não que a gente não precise trabalhar ou estudar de madrugada, que não fique cansado, mas a nossa consciência ela está tranquila. Quando eu venho para as atividades aqui do templo, estou tranquilo, esse é o meu planejamento. Quando eu me sinto bem ao estudar, ao trabalhar naquele emprego, é porque faz parte do meu planejamento. Então assim a gente sabe se está ou não seguindo no caminho que deveria seguir. E obviamente que a gente está sempre buscando algo melhor, mas sempre através de um trabalho, de um período de tempo. A espiritualidade sempre diz para a gente olhar para a natureza e ver que a árvore, toda a natureza, ela segue um tempo correto. As flores, os frutos, tudo demanda um tempo. E tudo é no tempo de Deus, das leis de Deus. E eles ainda nos dizem, por mais que a gente seja ansioso, a nossa ansiedade ela não pode mudar a ordem das coisas. Não podemos mudar a lei divina das coisas que acontecem por desejarmos que aconteça antes. Não podemos. Então a espiritualidade nos diz que a fé é o melhor instrumento para que a gente compreenda o que acontece, tanto conosco quanto no exterior, tanto no momento que a Terra passa nesse instante de catástrofes, de dificuldades, de informações ou de situações que acontecem que a gente não concorda e às vezes se sente impotente de nada poder fazer, e até as nossas próprias situações, quando a gente tenta controlar demasiadamente a nossa vida, ou sente que perdeu o controle, ou que nada acontece, ou quando a gente percebe que a nossa inferioridade faz com que a gente passe o tempo inteiro pensando no que os outros têm e não no que nós temos. Aí nós temos que levantar o nosso alerta e começar a olhar o que nós temos propriamente. Obviamente que nós podemos buscar o que outras pessoas têm, mas de uma forma lógica, equilibrada, com trabalho, com planejamento. Não através da inveja ou do orgulho, mas através de um planejamento, do nosso esforço, da nossa caminhada, do nosso trabalho. Então a ansiedade, ela nunca vem sozinha. Eu sou apenas ansioso, não tenho nenhuma outra dificuldade, não. Ela geralmente vem acompanhada com outras dificuldades morais que nós temos. Porque se eu não sou orgulhoso e acho que eu mereço muito, eu não fico ansioso. Porque se eu acho que Deus me deu o que eu preciso, a minha tendência é ficar tranquilo. Se eu não tenho inveja do que o meu vizinho, o meu amigo tem, eu também não fico desejando ter aquilo que ele tem. Então eu também permaneço tranquilo. Se eu não sou vaidoso, se eu não quero que as pessoas me achem melhor do que eu sou, se a ilusão me atinge, isso faz com que a gente esteja sempre buscando mais coisas do que precisa. E isso nos desgasta. A espiritualidade nos conta que esse pensamento, esse constante pensamento de buscar, buscar e buscar, vai minando a nossa energia.
Muito pensamento e pouco ato. Hoje é muito comum a gente não falar mais em adquirir bens, mas em ter uma vida melhor. Isso já está sendo assim, mais usado até no mundo materialista, de não querer acumular tantos bens, mas de ter uma vida mais confortável, uma vida mais prazerosa, uma vida mais tranquila. É o caminho, mas para nós aqui uma vida mais prazerosa, uma vida mais tranquila, espiritualizada, uma vida equilibrada, com frequência, com mudança de comportamento. Então, o comparecimento às nossas atividades espirituais, a frequência na leitura, nas orações, faz com que a gente mude a nossa forma de ser. Estando protegido pelas energias positivas, a gente tende a deixar lá no fundo o nosso lado negativo. Então, estando no positivo, o nosso lado negativo ele fica mais escondido. Ele fica oculto. Quando a gente começa a ficar muito ansioso, o nosso lado negativo aparece e o positivo se esconde. Então, manter a sintonia positiva sempre, mantém sempre as nossas qualidades afloradas. Nossa tranquilidade, a nossa paz aflorada. E isso é o que a gente busca. Isso é o vigiar que Jesus nos ensinou. Vigiar como estamos vivendo. Como anda a nossa mente, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Como nós reagimos ao que acontece, como é o nosso comportamento. Então a serenidade vem pela fé. Mas não só fé em Deus, fé em nós. Tem sempre aquela famosa frase que pergunta: o que você faria hoje se fosse morrer amanhã? Essa é uma pergunta interessante que a gente pode fazê-la sempre. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu precisaria fazer que eu ainda não faço? Então a gente tem que fazer. Se eu acho que eu deveria trabalhar mais espiritualmente, mas aí eu vou deixar para depois porque agora eu tenho outra atividade. Tem que ser agora. Então a gente tem que estar na nossa caminhada espiritual como se não houvesse mais tempo. Como se fosse a última oportunidade que nós tivéssemos. Porque pode ser. Por que isso é bom? Porque nos traz serenidade. Aí eu pergunto: o que eu faria se eu morresse amanhã? Nada. Porque tudo que eu sei que eu tinha que fazer, eu já faço. Então eu estou sereno. A ansiedade ela vem então quando a gente quer buscar algo que está além, fora do nosso controle. Então quando buscamos os comportamentos devidos, quando nós fazemos a parcela de tudo que a gente quer, estamos serenos. Aí eu pretendo um emprego melhor. Para que a gente não fique ansioso lá na frente, a gente tem que estudar com serenidade agora. Fazer um curso com serenidade agora. Eu preciso juntar dinheiro, então a gente começa a juntar com serenidade agora. Para quando chegar a data do vencimento da conta, não ficar ansioso. Então a serenidade está ligada ao planejamento. O que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós buscamos, e temos que iniciar todos eles agora. Nem que for parcialmente, degrau a degrau, para que assim a gente esteja tranquilo. Jesus nos disse: reconcilie com seu irmão enquanto está a caminho. O que é enquanto está a caminho? No curso da vida, ninguém sabe o dia de amanhã. A hora de reconciliar com um pai, uma mãe, um irmão que a gente não conversa, é agora. Um dos momentos de mais dificuldade do espírito é o desencarnar. Porque quando a gente vislumbra que o momento está chegando, que a vida começa a passar pela nossa mente, a gente lembra daquelas coisas que deveria ter feito e não fez. Eu não queria estar brigado com meu pai, com meu filho.
Eu não queria ter feito aquilo com aquela pessoa. Só que não dá mais tempo de ir lá e pedir desculpas. Não dá mais tempo de mudar o que a gente já fez. Mas agora, enquanto nós estamos a caminho, dá. Para que lá na frente a gente tenha serenidade. E mantenha a serenidade. E a serenidade é ligada à nossa fé, então, fé em Deus e fé em nós. Apesar da gente não poder controlar tudo, nós podemos nos organizar para fazer a nossa parte. E a nossa parte ela é gradual. Um pouquinho por vez, mantém a nossa caminhada equilibrada. E assim a gente não precisa ficar ansioso, manipular essa energia que é negativa. E percebam, se eu faço um plano com antecedência, eu tenho uma conta muito alta para pagar daqui 6 meses. Você pode se organizar agora e pedir auxílio à espiritualidade. Me dê um emprego por fora, uma hora extra, uma outra atividade que eu precise para poder arrecadar esse dinheiro para pagar. Dá tempo de ser ajudado. Agora, aquele que desespera na última semana não tem nem o que a espiritualidade fazer. Então a gente percebe que a ansiedade é um sentimento negativo e que muitas vezes está ligado à nossa desorganização. Porque somos espíritos inferiores tentando melhorar, tentando evoluir, tentando descobrir quem nós realmente somos. Então, para aqueles que são mais jovens, eu desejo ter isso. É a hora de começar a nossa caminhada do estudo, da busca do emprego. É a hora de pensar quais os instrumentos eu tenho que me permite conseguir o que eu quero. Porque muitas vezes a gente vai sendo levado na vida. Eu arrumo um emprego e não gosto do emprego, mas vou levando. Quando chega aquele momento crucial da vida, está reclamando do emprego, não gosta do emprego, está cansado e não tem força para mudar a vida. Então, o planejamento ele é essencial para todos nós, para que a gente não entre na energia da ansiedade. Então, não há nada que a gente faça que mude os desígnios de Deus. Mas é importante que a gente aprenda a atuar em nossa vida, respeitando o tempo de cada coisa. Mas a gente tem que plantar uma semente a cada dia, plantando. Quanto mais semente a gente planta, melhor. Porque umas vão dar certo, outras não. Quanto mais a gente planta, maior a chance de dar certo. Maior número de sementes. Então, isso é o que a espiritualidade nos diz. Então, num momento crucial como nós estamos, o momento que a Terra passa, não nos deixemos levar. A espiritualidade nos diz que é um momento de muita tranquilidade, de muita oração, de muita fé que Deus está no comando de tudo o que acontece no mundo e conosco. Se a nossa dificuldade nesse instante parece muito grande, é porque temos que passar e temos que vencê-la. Temos que aprender algo com ela, para que no futuro a gente tire as nossas lições, o nosso aprendizado. A gente muitas vezes não sabe ou não percebe, mas as doenças são programadas para o nosso crescimento. Muitas vezes a gente pede aquela doença para o nosso crescimento. A gente pede aquela dificuldade para o nosso crescimento. Porque a evolução é isso, é conhecer o que cada um passa. Por isso a gente muda de sexo, de país, de cor, de tamanho, de altura, para saber o que cada pessoa passa. E assim a gente nos coloca no lugar do outro para entender o que acontece. Então, meus amigos, eram essas as nossas reflexões do dia de hoje, sobre a ansiedade e sobre a serenidade. Assim a gente percebe que a ansiedade decorre de nós mesmos, da nossa incompreensão do que acontece fora e dentro de nós mesmos. E que a serenidade
também se encontra ao nosso lado. Basta que a gente escolha um ou outro caminho. E a fé é o instrumento aí que nós temos para a escolha entre a ansiedade e a serenidade. Eu agradeço a atenção de todos e peço que fiquemos de pé. Fechando os nossos olhos, agradecendo à espiritualidade superior, ao grandioso Mestre Jesus, ao grandioso Mestre Assis, por esse local que nos acolhe, pelas energias que aqui nos abençoaram, que aqui nos intuíram, que aqui nos equilibraram no dia de hoje, que possamos sair mais fortes, mais conscientes das nossas realidades, dos nossos objetivos e das nossas necessidades. Que possamos fortalecer a cada dia a nossa fé, a nossa compreensão no mundo superior, para que assim a gente compreenda o que acontece conosco, que assim a gente compreenda como funciona a escada da evolução, e assim a gente busque a nossa felicidade onde quer que a gente esteja. E graças a Deus. Agradeço a atenção.